Fala, meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. Agora sim pra valer, hein? Começando linha de passe, depois da vitória do Corinthians sobre o Santos por 2-1, depois da vitória do Flamengo, mais uma vitória do Flamengo sobre o Botafogo, essa por 1-0, jogos que a gente vai destacar aqui, vamos ouvir os treinadores também e as melhores análises com Paulo Calçade, com o Vitor Birner, com o Gustavo Zupac e também com o professor Celso Zelt, começando pela vitória. O Yuri Alberto brilhando, hein? Brilhando, lei do ex. Yuri Alberto, quando vê o Santos pela frente, é sempre uma alegria, ele sempre deixa o dele, hoje não foi diferente. Boa triangulação. Aliás, Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro, excelente primeiro tempo do trio e a gente vai falar bastante sobre isso. Nessa vitória do Corinthians, professor Calçade, um primeiro tempo em que, quando os espaços apareceram, o Corinthians aproveitou, esse trio foi muito bem, mas no segundo tempo tomou um sufoco meio que desnecessário aí nos últimos 15 minutos da partida, talvez um pouquinho mais com os acréscimos, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Legal para você que acompanha sempre o Linha de Passe, está aqui com a gente. O Santos começou assim, com essa postura mais adiantado, pressionando a saída do Corinthians. Aliás, é o que o Caixinha vem tentando impor, né? Incutir na cabeça dos jogadores do Santos. Um Santos mais agressivo, que se instala no campo adversário. Claro que tudo isso sempre tem um custo, né? Para o time fazer isso, ele precisa estar muito bem afinado nos retornos também. E o Santos não está. E o Corinthians, assim, demorou um pouquinho a surgir no campo ofensivo. Mas quando surgiu perfeito, né? O Martínez no meio de campo, ao lado do Ranielli e do Carrilho. Martínez e Ranielli num setor que o Neymar costuma frequentar mais. E o José Martínez também subindo e fazendo aquele cruzamento, usando bem o lado do campo. O Santos pressionando. O Santos não estava jogando mal. O Santos conseguia entrar na área do Corinthians e levar muitos problemas. Mas o retorno era terrível, né? E daqui a pouco a gente vai ver esses dois lances separados, os dois gols do Corinthians, o Corinthians também não se desanimou em jogar na transição, ocupando os espaços deixados pelo Santos. E esse gol é um exemplo. Nossa, do né? Garro, A bola do Garro, o Memphis aí tem uma qualidade técnica ali incrível, né? Uma bola que não cai. Ele domina e a bola cola, né? A bola fica golaço, ali. Ela é um gol muito bonito. E depois o Santos, no segundo tempo, o Santos foi todo para cima. Para mim, o que demorou demais foi, no caso do Corinthians, o Ramon, quando viu o jogo de Yuri baixou, do Memphis, do Garro, ele tinha banco para fazer isso. Ele coloca, depois de tomar o gol, o Thales Magno, o Romero, jogadores que poderiam ter entrado antes. E no final das contas, quase também não dá certo. Pressão, O Santos ele faz essas mudanças ter empatado tardiamente e o Santos criou uma série de oportunidades no final do jogo. Os jogadores que ele colocou de ataque nem pegaram na bola porque o Corinthians não conseguiu sair de trás do fim. Boa noite, William, companheiros, boa noite, fã de esportes. Há diferenças claras entre o Corinthians e Santos, né? O Corinthians, ele é melhor time do que o Santos. O Corinthians está num estágio de trabalho bem mais avançado que o Santos. Inclusive, igual comparando a Palmeiras e São Paulo. Sem dúvida. E o Corinthians tem os seus principais jogadores, aqueles capazes de definir o duelo, em uma situação física melhor que os do Santos. Então, assim, o Santos começou e terminou melhor o jogo, mas não foi capaz de, a partir de, no seu momento bom, buscar o resultado que a ele interessava. O Corinthians tem um negócio, assim, os jogadores já estão acostumados, o Corinthians já é um time, os jogadores já se conhecem. É um time forte, é um time muito bom, que já tem um nível de confiança pela sequência de vitórias enorme que veio, que foi quebrada só no majestoso para o São Paulo. Então, esse time do Corinthians, jogando dentro de casa, já tem o conforto e a confiança para saber que mesmo quando não está numa grande jornada, como não era enquanto estava 0-0 o jogo, é capaz de, em uma jogada, um encaixe, um avanço, ter a tranquilidade para construir o gol. E depois do 1-0, no primeiro tempo especialmente, o jogo ficou como o Corinthians gosta de jogar. Foi um primeiro tempo muito bom da equipe do Corinthians. O Santos não fez um jogo ruim. Não, né? Não foi ruim, não. O Santos teve alguns momentos... Alguns jogadores bem abaixo. Linha defensiva muito mal montada, os laterais foram muito mal, o Léo Godoy foi muito mal. Mas foi uma vitória de um time que é melhor e que está num estágio bem mais avançado. O Corinthians hoje, ele desfruta de algo que há muitos anos ele não desfrutava. Até cheguei a falar isso aqui na programação. Talvez, desde quando o Corinthians foi campeão do mundo, há 12 anos, 13 anos, o Corinthians não termina uma temporada bem e começa a outra temporada bem com o mesmo técnico e mesmo elenco.
Há 12, 13 anos isso não acontecia. E o Corinthians está desfrutando disso, por isso que tem um começo muito forte, por isso que na primeira fase é, com alguma sobra, o melhor time do campeonato. Me parece, inclusive, professor, que nesse período aí, vamos lá, hoje é dia 12 de novembro, né? 12 de fevereiro, desculpa. Hoje é dia 12 de fevereiro. Quase 13, mas Quase 13, estamos virando. É que é novembro. Estamos virando. Dá a impressão que é novembro, né? Pelas cobranças, técnico que já caiu, parece que a gente já está lá. Mas hoje é 12 de fevereiro. Em 12 de fevereiro... Nada triste se fosse novembro. Olha, talvez ali a gente pode olhar para o Flamengo, mas olhando para qualquer outro clube, nesse estágio, nesse momento que o Corinthians está, não vejo ninguém à frente. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ganhar tudo, que é o melhor time do país. Se você olhar para a maneira que os times terminaram, Exatamente. quem terminou o melhor Corinthians? O Botafogo. O Botafogo está num outro momento. Exatamente. É outro Botafogo. Exatamente. Eu não estou dizendo que é o melhor time, eu não estou dizendo que vai ganhar tudo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que para este momento, talvez ali o Flamengo e o Corinthians. É isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, fãs do esporte. Eu acrescentaria o Vitória. O Vitória acabou o campeonato brasileiro em alta. Sul-americano. Né? Vitória do Carpini, também agora bem, Copa do Nordeste, Flamengo com o Felipe Luiz tem 21 jogos. Baiano. É um residual importante. E hoje esse residual foi muito importante, porque o Santos começa melhor. Acho que foi um jogo com a cara do que são hoje Corinthians e Santos. Inclusive no sentido de que o Corinthians consegue abrir o placar e ali começar a consolidar o resultado dentro das suas qualidades e em cima dos defeitos do Santos, né? Essa bola cruzada na área do Santos, não necessariamente só bola aérea, mas bola cruzada na área do Santos. É um filme repetido. Isso se repete com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com os laterais, trocando os laterais. Tá uma situação ali que o Caixinha precisa resolver, mas ficou muito claro hoje, eu acho também no clássico, no Rio, que a gente vai falar, como esse residual foi importante. Sim. Flamengo e Corinthians estão muito mais prontos do que Santos e Botafogo. E o Santos, a questão do Neymar, eu colocaria, a gente vai falar muito de Neymar, né? É inevitável. Eu colocaria... Tem jeito, professor, a gente vai ter que falar muito do Neymar. Eu colocaria... A gente começou por quem ganhou o clássico, que tá bem também, que tem coisa para mostrar, né? Mas o Neymar vai entrar na parada já. Eu colocaria essa atuação do Neymar como pior do que a de Novo Horizonte, onde ele esteve ausente, né? Quer dizer, melhor do que a de Novo Horizonte, e pior do que a da estreia. A da estreia ele foi mais participativo. Hoje ele teve uma bola importante. Eu achei ele melhor do que na estreia hoje? Não sei. Radicalmente. Se de você, mim ou do professor? Do professor. Se você pensar que os 2 gols do Corinthians saíram do pé dele, não é culpa dele. É culpa do time que também não combate, né? Ele estava com um azar danado. Ele dá um chute para o gol. Acho que na estreia ele participou mais e deu mais esperanças de uma sequência do que propriamente no jogo de hoje. É que ele estava enfrentando na estreia o pior time do campeonato e hoje ele enfrentou o melhor time do campeonato. Também tem isso, mas eu acho que foi muito por ele mesmo. Eu esperava mais do espírito do artista, do grande jogo, é o meu jogo, é o meu clássico. Dentro do que ele pode oferecer, né? O Neymar ele tem virtudes técnicas visivelmente inquestionáveis e problemas físicos visivelmente inquestionáveis. Dentro do que ele pode oferecer nesse estágio atual, o primeiro tempo dele não achei ruim, não. Eu gostei, acho que ele também tentou achei bastante, bom o primeiro mas acho que ele tempo dele. sentiu e do meio do primeiro tempo para o final, a produção física dele já baixou. O ritmo dele já baixou, mas os primeiros 30 minutos de jogo eu gostei do que ele tentou fazer em campo. Com bola no pé, quando a bola está no pé dele, tudo pode acontecer, ele pode desequilibrar o jogo em um lance com a bola no pé, mas isso não basta. Está muito claro que isso não basta e que ele vai ter que literalmente correr atrás, né, de uma condição física que hoje está muito, e de ritmo de jogo, não é só condição física, que hoje ele está muito distante de ter. Ele até teve essa bola, né? Ele até teve essa bola no primeiro tempo, e eu falei da defesa do Santos, mas a defesa do Corinthians também, ao longo desse começo de ano, está procurando 2 zagueiros, me parece que achou com o Garoto. Agora o André Ramalho também caiu de produção. Também em cima dele o gol do Guilherme. Eu concordo que o Corinthians é um adversário melhor que o Botafogo, mas a defesa do Corinthians proporcionou oportunidades hoje para o Neymar que ele não soube aproveitar. Primeiro, cumprimentar boa noite a você, William, Zupac, aos professores, Celso Zelt, Calçade, aos fãs do esporte. Bom, eu vou muito na linha do Zupac sobre o estágio de preparação das equipes. O Corinthians é um time que tem uma herança do ano passado que já aparece, porque às vezes ela demora um pouco para aparecer. Alguns times desconectam do ano para o outro, é natural. Ainda não apresenta o nível de futebol da arrancada do Campeonato Brasileiro, mas já é um time difícil de ser bem vencido. Sim. E, por enquanto, não só na pontuação,
que deve lhe garantir com alguma sobra a primeira colocação na classificação geral e, se for avançando, a decisão de todos os mata-matas dentro de casa, em Itaquera. Não só nisso, mas também em campo é o time mais consistente. Na verdade, o Corinthians não foi bem no segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Morumbi, no Clássico, no mais... E contra o Palmeiras o time sofreu. Contra o Palmeiras sofreu. E depois teve a expulsão do Yuri Alberto. Por muito mais uma questão tática para mim do que propriamente pelo desempenho. E aí eu acho que tem o X, que é a volta do Garro. Porque com o Garro, o Corinthians que joga com uma linha de 3 atrás do Garro e 2 atacantes que desequilibram, uma dupla que funciona como dupla e funciona individualmente também, porque ambos são muito bons jogadores. Com o Garro, o Corinthians ganha mais pegada no meio-campo, mesmo que não seja o meio-campo marcador, mesmo que o Garro não tenha isso como ponto forte. E quando tem a capacidade de decidir jogos, quando precisa ter um momento, é muito mais letal que o Coronado. Sim. Pela parte física e pela parte técnica. Não há dúvida. Pela parte física, muito superior ao Coronado, pela parte técnica, superior. E mesmo sem ter o ritmo de jogo ideal, tendo começado pela primeira vez na temporada hoje, um jogo, deu para notar a enorme diferença que o Garro faz nessa equipe. Esse trio do Corinthians, Garro, Memphis e Yuri Alberto, é um trio muito forte. Você pode colocar ali como um complemento de meio campo, o Carrilho também, intocável. Dali em diante, os outros dois jogadores você discute. Sim. Né? E o Bidon faz uma falta danada na parte técnica desse trio. Concordo. Né? Com Ranieri, Martinez e Carrillo ao meio campo. Ranieri, Bidon e Carrillo é outro tipo, outro perfil de meio campo. O Bidon joga muito mais que Olha o que o Martins Garro faz. Você está falando do Garro. E aí é tudo Isso mundo, antes né? da meia-noite devia ser proibido para menores de 18 anos. Agora, por que eu falo de letal? Porque esse gol tem muito a ver com a qualidade do Corinthians, desses jogadores. Tem muito a ver com a capacidade técnica deles. Tem muito a ver com a ideia já estabelecida, porque esse tipo de lançamento com os atacantes próximos assim não é uma novidade. E tem muito a ver com o nível de jogo coletivo e individual da defesa santista. Horroroso. A atuação do Basso foi Então, muito... Esse segundo gol, ruim hoje. olha onde é que está o Léo Godoy. Então, esse Está é um totalmente ponto... desgarrado fora da linha. Perfeito. Porque assim, o Santos hoje jogou com bola, sem bola, com uma linha de 4, com o Léo Godoy e o Luan Pérez de laterais. E com bola, o Léo Godoy subia e o Guilherme subia para serem alas e ficavam 3 zagueiros. Então, assim, o Léo Godoy é um jogador de qualidade técnica que a gente pode discutir. É um jogador que chegou agora no Santos, um Santos de técnico novo e que mudou o sistema. Então, a chance de ter um erro de posicionamento ali era muito grande. E ele errou, assim, o Basso errou, tá? Nos 2 gols. Mas olha onde é que está o Léo Godoy, totalmente desgarrado da linha. E o pior é que é o seguinte, vamos combinar esse lance do Léo Godoy aí. O Léo Godoy, ele tá lá na frente. Isso. A gente estava analisando esse lance na redação. O Léo Godoy, ele tá lá na frente, mas há tempo dele voltar. Sim. Você vai, quem pega o lance só agora, fala assim, mas o cara devia estar voltando, não deu tempo. Não, dá tempo. Olha o trote maroto do Léo Godoy. Ele não volta, ele volta, daqui a pouco ele vem parando, ele vai acompanhando a jogada, olhando. Eu vou fazer um contraponto, que não é exatamente uma defesa. Pode falar. Quando tem 2 jogadores do Corinthians avançados e num posicionamento que é possível de ser entendido, porque não é uma jogada de surpresa, você tem 3 zagueiros ali. E o ala, que o Léo Godoy foi um ala hoje, está de olho no jogador do Corinthians que vai avançar aqui pela esquerda e que não aparece na tela. Então ele tem uma dúvida. Tá? A questão é que você não pode permitir que alguém dê uma assistência como essa com tanta liberdade, ainda mais que você está falando do Memphis. Os jogadores mais técnicos, naturalmente, como a defesa santista fez hoje com o Neymar, tem um olhar especial. Você não deixa o Memphis livre na área. São 3 problemas do corintiano não vai uma vez por ano, é o Hugo. Se fosse o Bidu, subiria mais. Se fosse o Bidu, ele não precisa ter essa preocupação. Ele não foi mesmo. Tanto que, se você, olhando bem no lance, você tem um zagueiro para 2. Isso. Porque, assim, o Yuri e o Memphis se colocam nos espaços. Sim. Então, você tem um zagueiro, o Memphis largado, o Yuri entre os dois, mas com uma distância enorme. A linha toda quebrada. Também não acompanha o Yuri, não cola no Yuri. Esse é um ponto. O outro é, em relação ao Garro versus Coronado, o Coronado vem jogar muito dos lados. Sim. Então, para um time que não tem o ponta, joga os 2 por dentro. O Corinthians tem uma dificuldade de se entender. Coronado no lado, jogadas por dentro. Com o Garro, jogadas por dentro. Ele também trabalha pelo lado, mas é jogadas por dentro. Tanto que o passe é do meio, olhando. Com o Coronado, o Coronado é incrível pensar nisso. O Coronado tem total condição de dar um passe desse
com um time Tecnicamente, sim. Com um time que dá um espaço desse para jogar, como Perfeito. o Santos deu. Mas o Garro, pelo centro, ele fica o maestro. Ainda mais quando não tem ninguém olhando para ele. E o Coronado o Coronado tem essa facilidade do jogo pelo lado, também por uma memória tática, né? Ele, no futebol árabe, no Al Ittihad especialmente, ele era um meia aberto pela esquerda, porque ele é um jogador destro. Pela esquerda, atrás para dentro, tem o campo aberto para ele faz dar o isso o passe. tempo todo. De meia central, ele jogou, pelo menos nos últimos anos na Arábia, a menor parte do tempo. O Garro não, o Garro é o engante, o Garro é o 10. E você dá colocar espaço o pra ele. Coronado para atuar ali e fazer, aí ele tem que voltar. Isso. Ele tem que pegar o lateral descendo. Não é a dele também. Não consegue fazer. Assim, aí Fisicamente aí não são consegue. as diferenças da Arábia, né? Quando a gente fala que o cara vem da Arábia e é diferente, e tem um tempo, é que o que ele consegue fazer lá aqui não dá para jogar. Sim. Mas assim, eu vejo que o Caixinha, no Santos, né, cruzando os dois times, ele te apresenta ideias. Ele está procurando, na verdade, ainda, Mas né? o time não A ele sabe o que ele execução quer. não está rolando. Ele sabe o que ele quer. O Red Bull Bragantino fazia nos seus grandes Ele momentos. sabe que ele uma quer o pressão time dele fortíssima. pressionando o adversário. A ideia está lá. Não, sim. O problema é que o time não executa. Então, mas o A Red Bull ideia Bragantino, existe. essa referência ao Red Bull Bragantino que você deu é boa, porque é pro lado bom e pro lado ruim. Essa questão da pressão lá em cima é muito parecida, mas também a quantidade de gols sofridos de bola aérea E era um time também inconsistente. É muito E há similar. uma diferença grande É muito de similar. projeto. O Red Bull Bragantino é um projeto da Red Bull que tem como base contratar jogadores jovens para que esse tipo de jogo seja possível de ser feito. Sim. Eu acho legítimo que ele queira fazer esse jogo e se bem trabalhado, bem evoluído, talvez Acho que as dê peças frutos. que estão para chegar talvez ajude. Porque hoje, assim, para fazer esse tipo de jogo, o seu centroavante é o Tiquinho Soares, que fisicamente não está no seu auge. Não foi bem hoje. O seu ponta de lança é o Neymar, que claramente não está no seu auge. Dos seus volantes, um deles é o Tomás Rincon, que também não é um jogador de muita velocidade, de uma idade mais avançada. Então, e é um começo de trabalho em começo de temporada. Então, são várias barreiras para que essa pressão seja bem feita o tempo inteiro. O Santos até fez bem essa pressão no começo. Enquanto estava 0-0, até sair esse lance aí, que é o primeiro gol do Yuri, o Corinthians tinha seríssimas dificuldades para sair da pressão do Santos. A questão é que, quando conseguiu, a transição defensiva foi muito falha, muito espaçosa. E a partir daí, o Corinthians teve conforto e o Santos foi conseguindo fazer menos essa pressão que ele queria. Só foi conseguir se reencontrar mais no segundo tempo. No fim. Né? Aí, Agora, o prejuízo já era enorme. Não vamos esquecer que o Caixinha também sai do Bragantino já não conseguindo fazer isso. Ele perdeu Me brigou joga- para não cair o ano passado. Perdeu jogadores segundo ano de importantes. Perdeu o Elinho. Então, já num fim de trabalho, principalmente foi quando ele já rebaixado não porque ele tinha, já não tinha mais o Elinho, ele já não conseguiu fazer. Moral da história, para fazer com perfeição o que ele quer, o Santos precisa, não chego a dizer um time novo, mas precisa de reposição. Vem o ali, Reiser precisa de aí, outros vem o jogadores. Gabriel Veron também, enfim. Então, algumas opções estão chegando aí para o Santos. E os jogadores vão melhorar fisicamente. Vão melhorar Esse fisicamente. é um ponto muito importante. O Santos ainda sente a parte física no segundo tempo. Claro, já evoluiu desde o primeiro jogo, porque o jogo contra o Mirassol, o jogo da estreia, o Santos morreu no segundo. Morreu. Tem sido uma Apagou, constante. né? Tá melhorando um pouco, mas ainda tá apagando no segundo Por exemplo, tempo. a gente olha para a linha defensiva. Tecnicamente, o Gil é melhor do que os zagueiros. Do que todos. jogaram. Agora, para jogar em cima do Corinthians e, consequentemente, ter a sua linha defensiva mais exposta, era bom negócio ter o Gil para correr atrás de meio? Era o risco. Sim. Era o risco. Então, cada escolha tem seu risco. Exato. Ele colocou os zagueiros, tecnicamente, que não são os melhores, mas que fisicamente talvez fossem mais capazes de realizar Então, esse mas jogo. aí Mas é o risco. a gente vai para o debate do biscoito lá, ou da bolacha, isso. né? É Vende isso. mais que é fresquinho que vende mais. Então, peraí. É bolacha. Então, a gente vai mais... É bolacha? Bolacha. Então, a gente vai para a questão técnica ou a questão física? Porque entre Zé Ivaldo, entre Basso e entre... A fase do Luan Pérez, A né? fase do Luan Pérez, o Gil põe os três no bolso. É que hoje o Luan quebrou o galho pela Quebrou o galho esquerda, como só depois lateral. que entrou o Escobar, Exatamente. que ele foi para dentro. Pela fase do Luan Pérez, no momento, o Gil coloca todos no bolso. Só que o Gil tem a questão física. Então não dá para colocar o Gil e outro. Não dá para começar a colocar... Não, todo jogo... Porque, assim, há uma demanda ali, porque uma hora é o Basso, outra hora é o Luan Pérez, outra hora é o Zé Ivaldo. Aí o Gil entrou no jogo contra o Novo Horizontino. Aí os laterais vão mudando, menos o Lagodó. O Lagodó ele não mexe. Aí agora colocou o Sherman hoje. Então, assim, aí você tem o... Nossa, tem razão. Aquela linha com 4 ali, tudo bem. E é começo de temporada, a gente fala, tem que testar, tem que mexer e tal. Mas tá chegando no nono jogo. Foi o nono jogo agora? No Corinthians foi o 10º, né? Porque antecipou um por causa da Libertadores. Não no jogo. Exatamente. O nono jogo. E não há clareza
do que está acontecendo ali naquela linha. O Zé Ivaldo tinha feito um bom jogo em Novo Horizonte. Pois é, mas hoje já falhou de novo. Ele e o Brazão tinham segurado. Então, para a escalação inicial, e o Gil ganhou uma sobrevida. Porque o começo do trabalho do Caixinha, ele nem contava com o Gil. Justamente por uma incompatibilidade de filosofia de jogo. Assim, o Caixinha quer um time impressionante. E isso, para o Gil, é um jeito mais exposto pelo estágio de carreira. Por isso que, no primeiro momento, ele era a carta fora do baralho. Então, se ele fosse jogar com um bloco baixo em Itaquera, o Gil jogaria. Sim. Mas não é assim que o Caixinha vai jogar. Então, essa é uma questão a ser resolvida. Sim. Ô, Calçade, a gente tem a análise aqui dos lances, até você falou, né? Dá uma olhadinha nos gols do Corinthians aí para analisar. Esses espaços do Santos. Os espaços e as movimentações dos 3 principais jogadores do Corinthians. O Santos sobe, né, para marcar o Corinthians. Então o Santos, ele fica num movimento, vai e vem. Ó. O Santos recupera a bola, é uma saída rápida, o time vem descendo, perde a bola. Já ficou um monte de gente para trás. Aí a jogada na beirada, a esticada do Martínez, José Martínez, o cruzamento e uma bola de Yuri Alberto que, na má fase... É uma fase iluminada. Iluminada. E sabe que eu fiquei com a impressão no primeiro momento que a bola era defensável, mas... Não é não. Mas o erro do Daço é muito sério. E o Brazão não esperava que o Yuri fosse antecipar. Aí matou o Brazão. Só para não perder o segundo gol, que é também assim, a transição do Santos, a recuperação... para o Santos. No mesmo lado. No mesmo lado. E nem é um Corinthians com velocidade total, fazendo a transição na boa ali. Né? E aí, as coisas, Mateuzinho, Garro. Espetáculo. Olha, a vantagem ali, havia assim uma vantagem numérica. Né? E ainda mais quando você tem Yuri e Memphis, ela é enorme. Por isso que o Santos, acredito que foi com 3. Como se entende, justamente para barrar isso. E o legal aqui, o Matheus Carreiras da TSPN me passa, com o trio dentro de campo, o Corinthians tem 23 gols, com Garro, Memphis e Yuri Alberto. Desde a estreia do Memphis, desde os 3 juntos. Isso. Né? E 22 desses gols tem pelo menos um deles. Só um gol que não tem a participação. Então, assim, eles são enormes para essa mudança do Corinthians, daquele time que estava para cair, o time que agora está estabilizado. Mas veja como passa tudo muito rápido. Né? É impressionante. Mas é o time que trouxe... assim, eu imagino o Ramon Dias, a preocupação era trazer para 2025 a memória 2024 urgentemente. Para que nada mudasse. Conectar um momento no outro. Lembrando que hoje é o primeiro jogo do trio, né? Porque o Garro tinha voltado na anterior, mas o Yuri Alberto estava suspenso, porque é expulso contra o Palmeiras. Então é a primeira vez que o trio funciona. É a junção de todas as qualidades, principalmente ofensivas do Corinthians. O Corinthians ainda também é um time desequilibrado em relação à defesa. O sufoco que tomou, as coisas que têm acontecido, os gols que tem tomado, são raros os jogos. O Corinthians só não tomou gol da Ponte Preta e do Novo Horizontino, sabe Deus como. Mas jogou para tomar o gol. Mas era o time B/C também, né? Então juntou as qualidades desse trio e a gente fala do trio, mas muitas vezes o Romero aparece como um coadjuvante importante nessa história toda. Você tem desde o ano passado a participação do Romero, na última partida teve de Garro para Romero, de Romero para Garro. Esse ano o Thales começou muito bem a temporada. O Thales também. Enquanto o Memphis estava com a forma mais baixa, Garro também fora, o Thales aproveitou para botar para tentar botar uma pulguinha atrás da orelha da família Dias, mas basta ver o trio jogando junto que a gente entende porque que eles são hoje intocáveis no time do Corinthians. Né? Os 2 gols eles têm origem similar e mostram uma diferença de repertório, né? Porque nos 2 gols o Martínez passa pelo Mateuzinho. Na primeira a bola é para o Martínez e mata a marcação. Na segunda o Martínez passa de novo, confunde a marcação, mas a bola vem para dentro e aí o Garro desequilibra o jogo com um passe fantástico e o Memphis serve o Yuri Alberto. O Martínez hoje foi ponta direita, né? Aliás, não só hoje. É isso. Ele vem jogando, mas ali como ponta direita mesmo. Porque assim, e foi curioso porque esse lado direito do Corinthians, do meio para a direita, ele jogou quase o tempo inteiro no limite. Porque quem são os 2 melhores jogadores do Santos tecnicamente? Neymar e Guilherme. Isso. O marcador do Guilherme, que era o Mateuzinho, tomou um amarelo logo no começo. O marcador do Neymar, que era o Ranieri, tomou um amarelo no primeiro tempo. Quem era capaz de dobrar para os 2? O Martínez. Então ele foi muito importante para manter o time equilibrado, mesmo com os 2 marcadores com o cartão. No segundo tempo, ele tira o Martínez, tem que tirar, bota o Rian. Primeira falta que o Rian faz no Neymar, pumba, amarelo, cartão amarelo. Sim. O Corinthians jogou no limite dos pendurados o tempo inteiro. O Martínez voltou para o banco com um probleminha na coxa, saiu por causa disso.
Tem o Bidon ainda, É isso. né, que é titular do time. Saiu como titular e acredito que volte. Está disputando o Sul-Americano Sub-20. E fica já na Venezuela, encontra o Corinthians na Venezuela. Na Venezuela. Corinthians que vai viajar. Então, na semana que vem já tem Corinthians Quarta-feira. jogando pela Libertadores da América. Por isso, time titular hoje. Assim, de novo, no o- sábado tem jogo, não dá para ir com os titulares. Assim, de Portuguesa no novo, Pacaembu. o famoso com todo respeito, absurdamente favorito. Contra No confronto agora, Universidade primeiro da Central, Libertadores. sem dúvida. Absolutamente. Vai ser o jogo vai ser o jogo mais fácil do Corinthians até agora na temporada. Tem que jogar. Tem que jogar, tem que jogar. respeitar. Tem que jogar. Respeitando e jogando, vai passar. Vai passar.